Eita! Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui ao vivo novamente na Sou Gestão da Essência. Eu e a Juliana Pinheiro para ter um papo com vocês. Tudo bom, Ju? Joia, boa noite. Tudo bom? Tudo bem, Ju. Vamos conversar hoje sobre como é que a gente pode aproveitar esse caos que a gente está vivendo nesse momento? Como é que pode ser isso, hein? Pois é, vamos ver o que a gente pode utilizar, algumas ferramentas, algumas habilidades para ajudar a gente a passar por esse momento e aprender com ele. A gente tem visto até algumas publicações no Facebook, algumas coisas as pessoas colocando, né? Em qual área, em qual zona a gente está, se é na zona da acomodação, se a gente está na de aprendizado, como que a gente vai sair desse momento. Então, nós vamos ver algumas dicas, algumas orientações do que a gente pode fazer para aproveitar esse momento, então, para aprender, para crescer. Isso aí. E quais são as dicas? O que você tem para dizer para a gente, então? Eu tô com a minutinha aqui já, aqui, ó, preparado, eu sei que você é uma pessoa estudiosa nesse assunto, eu tive que me preparar aqui também para poder conversar um pouquinho com você. Fez lista de pergunta? Pergunta não, né? Algumas coisinhas só aqui, alguns tópicos que eu quero conversar com você, e aí algumas dicas para o pessoal também. O pessoal sabe que eu gosto de filmes, a gente aqui na Som, a gente gosta de filme, música, essas coisas, então algumas coisas nesse sentido também para poder passar para o pessoal. Então, até a gente estava conversando, né, de filme, eu fiquei lembrando depois, porque quando a gente fala realmente assim dessa questão da resiliência, de pensar filmes que marcaram, né, que a gente assistiu, que seria interessante. Uma coisa que eu acho legal antes, Carlos, seria a gente se apresentar um pouco aí, porque são várias pessoas que estão entrando, às vezes, e que não conhecem ainda a gente, que não sabe. Então, se eu puder, eu vou só me apresentar rapidinho, falar um pouquinho de por que uma pedagoga falando de habilidade socioemocional, né? E não onde que foi parar essa conexão aí dessa habilidade socioemocional e dessas questões da resiliência, né? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Juliana Pinheiro, eu sou neuropsicopedagoga, minha formação de base é pedagogia, porém eu tenho uma formação no curso que é o método Friends, que é um método de habilidade socioemocional. E aí, com o método Friends, eu comecei a conhecer um pouco mais dessas habilidades e entender como que a gente poderia utilizá-las para desenvolver essas capacidades de resiliência. Então, a partir desse momento, eu fui estudar mais, buscar mais ferramentas, entender um pouco mais. E aí, com essa oportunidade da gente estar conversando aí um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? A gente resolveu elencar algumas dessas ferramentas para trazer aqui hoje para a gente estar conversando e compartilhando com vocês. Isso aí. E sempre lembrando o pessoal também que quem estiver entrando, tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa assim, pode digitar aí no chat que a gente vai tentando no máximo possível, né, respondendo para vocês, tá bom? A gente nunca usou, é a primeira vez que a gente usa essa ferramenta para fazer a live, então pode ocorrer erros no meio do caminho aqui, a gente se atrapalhar um pouco, mas a gente vai fazer o possível para que todo mundo saia com as suas dúvidas sanadas, né? Então, nesse sentido também, meu nome é Cassiano Marcelos. Na verdade, a minha formação é em ciência da computação, sou bacharel em ciência da computação, então, aparentemente, não tem nada a ver com o papo, e não tem mesmo. Quem entrar lá na página da Soul, no YouTube da Soul, inclusive, tem muitos vídeos meus, eu conto um pouco como é que foi essa trajetória, não quero me alongar aqui nesse sentido, mas chegou um certo momento que eu vi que aquilo lá não era para mim, eu fui me especializar, então, em pessoas, que é o que eu gostava de fazer. A minha pós-graduação foi em gestão de pessoas, então, por isso que eu também dou esses pitacos na parte de inteligência emocional, né, e como é que a gente consegue lidar com as nossas emoções, né? Então, vamos lá, Ju? Vamos lá. Então, primeiro vamos entender um pouquinho o que é a resiliência, né? O que seria essa capacidade de passar pelas dificuldades. Dentro da psicologia, a psicologia pegou o termo, né, da física, da resiliência, e ela adaptou para a questão emocional. Então, essa adaptação que foi feita para a psicologia, o contexto da resiliência é a capacidade, sim, do indivíduo passar pelas adversidades, pelos problemas, pelas situações, né, complexas que nós vivenciamos no dia a dia. Porém, para a psicologia, a gente tem esse olhar que é passar pelas dificuldades, resistente, forte, mas aprender com ela. Então, a gente precisa passar e trazer algo dessa dificuldade junto. Então, a gente tem que trazer alguma coisa dessa bagagem, não só suportar, né? Tem lá
né, alguns símbolos, algumas coisas que é tempestade, né, o rígido, porém é forte, né, mais flexível. Então, a gente passar, vivenciar. E nós todos passamos por vários momentos de crise durante a vida toda. Né? Durante todos os nossos momentos, se a gente for lembrar, nós já passamos por vários e provavelmente iremos passar por muitos outros ainda. Com certeza. Porque faz parte da vida a gente encarar os desafios. Os desafios, eles pertencem à nossa existência. A diferença é como a gente enfrenta esse desafio, como que a gente lida com esses desafios. Isso é que vai fazer a diferença entre como é uma pessoa resiliente, enfrenta os desafios e passa por eles, e como uma pessoa que talvez não tenha tantas habilidades, tantas ferramentas socioemocionais, vai passar e encarar esses desafios. Hoje, o momento que nós estamos vivendo, ele está exigindo da gente buscar, às vezes, até ferramentas que a gente nem sabia que tinha, ou mesmo redescobrir e reinventar essas ferramentas, porque nós fomos todos, e de uma vez só, de surpresa. Né? Normalmente, um está passando um problema, o outro está passando um problema diferente. Todo mundo ao mesmo tempo é difícil. Né? Ao mesmo tempo e passando a mesma situação. Né? A mesma situação, o mesmo problema. Então, está exigindo de todo mundo uma compreensão maior e uma mudança, uma reflexão maior também. Tá? Então, a gente pensar o que eu posso fazer, o que eu posso mudar e aprender com isso. Então, isso é desenvolver esse olhar resiliente. Nós todos, provavelmente, já conhecemos pessoas que são um pouco mais resilientes. Né? A gente tem aquela pessoa que a gente conhece que fala, nossa, mas fulano já passou por tanta coisa na vida, mas olha como ele é forte, como ele aprendeu, como ele deu conta de passar por isso, como ele mantém um bom humor, como ele tem um olhar positivo. São algumas características que a gente elenca de uma pessoa resiliente. Porém, o que a gente diferencia é o que eu posso fazer, então, para ser também resiliente e desenvolver. Bom, o bacana é a resiliência a gente pode aprender, ensinar e praticar em qualquer etapa da vida. Então, tudo bem se eu não tenho resiliência ou se eu me considero hoje uma pessoa com um nível baixo de resiliência, tudo bem, não tem problema. Eu posso começar através de atividades que eu vou trabalhando com técnicas e com treinamento, eu vou criar um novo hábito e vou desenvolver. Então, o legal é que todo mundo pode desenvolver a resiliência. Quando você falou sobre resiliência, a gente até teve essa discussão essa semana, né? E como essa palavra foi emprestada da parte da física, na física não tem esse crescimento após do problema, né? Então, como é que é a resiliência na física? Um material é transformado, é dobrado, por exemplo, e volta ao seu estado natural. Então, na física, quando esse material volta ao estado natural, após sofrer um impacto ou algo assim, uma deformação, isso é resiliência. Claro que nós, seres humanos, não somos ferro, aço, né? Então, nós nunca voltaremos ao estado natural. A gente nunca dia após dia, o dia que a gente acorda, a gente já é diferente ao dia anterior, né? Aquela história, o rio nunca passa duas vezes no mesmo lugar, né? Nunca é o mesmo rio. Exato. Então, o que acontece? Algumas pessoas usam um outro termo, que é o antifrágil, né? Então, para fazer essa diferenciação entre resiliente da física e resiliente emocional, usa-se o termo de antifrágil, que é não só voltar ao estado natural, como se aprimorar, a ser melhor, né? Que é a nossa proposta aqui de como ser melhor com o caos, né? Como a gente se beneficiar do caos, se transformar de maneira positiva. Mas, no fundo, é a mesma coisa, né? Porque, assim, visões diferentes e termos diferentes para a mesma coisa que a gente está passando. Isso, foi até o que a gente conversou. Eu não conhecia esse termo, né? Dentro do que eu já estudei dentro da psicologia, dentro da comportamental, o que eu já estudei sobre resiliência, eu conheço o termo da psicologia dentro da resiliência emocional, que é, sim, você, dentro da psicologia, um conceito da resiliência você sai fortalecido por isso. Mas o que a gente estava colocando, o objetivo final é o mesmo, é você aprender. O que vai te fazer aprender, né? Quais são essas habilidades que vão fazer com que você realmente alcance esse objetivo, não só passe pela tempestade, né?
não só passe pelo caos. O que vai fazer? Qual vai ser a diferença que vai fazer com que, por exemplo, a gente saia dessa pandemia agora e realmente saia disso com a sensação de que, foi punk, foi difícil, passamos por momentos, assim, bem turbulentos, mas, poxa, olha só, eu aprendi isso, eu ressignifiquei aqui, eu consegui encontrar um propósito ali. Então, o que eu consegui fazer de diferente na minha vida? O que eu consegui crescer daqui para frente? Então, esse é o nosso objetivo, é crescer com a dor, crescer com o problema, crescer com o caos. Dá um oi já para o pessoal que está assistindo a gente, eu estou olhando de canto de olho já aqui, ó. A Ana, a Gilda, a Solange, lá da Sensupeg, o Assir dando parabéns para a gente, sucesso. Obrigado, Assir. Muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, por favor, coloquem aí, viu? A família está toda aí, ó, manda beijo para a família. Família. A minha família está toda aí. A mãe está ali, a Heloísa está ali já. A minha eu acho que não está muito afim de mim, não. Mas ok. Vamos lá. Como você falou também de habilidades socioemocionais, de mudança de hábitos, é importante que a gente está sendo obrigado a mudar certos hábitos agora, né? Então, nesse momento que a gente estava sendo obrigado a ficar em casa, muitas vezes, a gente estava com uma dinâmica diferente. Como criar esse hábito novo? Como tornar esse hábito novo um hábito saudável, né? Gostoso, para que a gente possa fazer algo de proveitoso agora, né? Então, o primeiro ponto que eu gosto de colocar ali para a gente poder transformar esse caos num momento de aprendizado vai ser o nosso otimismo, vai ser o nosso olhar positivo diante da situação. O que é esse otimismo? É um otimismo realista, tá? Sim, não é que o otimismo não é negar o problema. O problema existe. Não é arco-íris, unicórnio voando. Não, o problema está aqui, ele é real, eu preciso me cuidar, eu preciso ter consciência do que está acontecendo, porém, eu preciso enxergar que tudo passa. Como da mesma forma que os outros problemas já passaram, uma hora esse também vai passar. Da mesma forma em que existem soluções e a gente vai se adaptar e vai encontrar possibilidades, a gente vai conseguir encontrar para essa também. Então, a gente tem que buscar um otimismo realista, um otimismo onde a gente encontre coisas boas e manter a mente positiva. O que é isso? O nosso cérebro, ele trabalha muito em sintonia, né? Então, um exemplo assim, que eu gosto sempre nas aulas e nas palestras, eu trabalho muito, é que quando, por exemplo, você escolhe comprar um carro, então você decide que vai comprar um carro X, da marca X, da cor tal. Quando você começa a sair na rua, parece que todo mundo tem o mesmo carro, da mesma cor que você escolheu. Por quê? Porque aquilo agora virou foco de atenção do seu cérebro. Então, aquilo agora é o seu foco de atenção. Todas as vezes passam milhões de carros na sua frente o tempo todo. É estímulo o tempo todo. Porém, ele vai filtrar e vai parar para dar atenção naquilo que agora é o seu ponto de interesse, o carro X da cor Y. A gente tem que fazer a mesma coisa em relação às questões positivas e ignorar as negativas. Então, o que acontece? Quando eu começo a focar nas coisas boas que acontecem mesmo durante as situações problemáticas, o meu cérebro vai durante o dia, da hora que eu acordo até na hora de dormir, vão acontecer várias situações. Coisas legais e coisas que não são tão legais. Coisas que vão ser desafiadoras. Só que, se eu tiver com o meu cérebro sintonizado na positividade, em enxergar as coisas que são bacanas, que são favoráveis, ele vai, na hora que as coisas acontecerem, ele vai tender a focar mais naquilo que é bom, naquilo que é positivo. Então, isso é treino. Como toda habilidade, eu vou usar técnicas para treinar, para ter o meu foco mais na atenção positiva do que na atenção negativa. Isso é uma pessoa que tenha uma positividade, que tenha um otimismo, que tenha um olhar positivo em relação à situação. E vivenciar um caos com um olhar positivo faz com que a sua saúde mental ela vai estar muito mais equilibrada. Né? Porque você vai estar se sentindo muito mais tranquilo para lidar, porque sim, estou passando pelo problema, mas
Poxa, no meio da pandemia, olha quantas pessoas estão se reencontrando através de lives, até mesmo nas músicas, através do Zoom. Quantas coisas legais estamos aprendendo, estamos nos obrigando. Quantas lives estão acontecendo ao mesmo tempo de assuntos super interessantes, de pessoas que estão se colocando e aprendendo coisas novas. Então, existe muita coisa boa acontecendo. Agora, eu preciso estar pronto, sintonizado, para reconhecer isso, para buscar isso e valorizar como coisa, como um ponto positivo. Claro. Dos treinos, e aí que é importante, muitos já sabem, uma das coisas que eu coloco sempre é o pote do momento feliz, né? Então, o pote do momento feliz, quem me conhece já sabe do potinho do momento feliz. Por quê? É uma estratégia. Eu viu esse aqui há anos atrás, hein? Muitos anos já, né? Há anos atrás. É. E ele é uma estratégia fácil, rápida, e é extremamente eficaz de eu ajudar o meu cérebro a focar nos pequenos momentos felizes que acontecem durante o meu dia. Mas se eu não quero fazer o pote, tudo bem. Eu posso ter uma caderneta na minha bolsa, que toda vez que acontecer uma coisa legal, eu posso anotar. Eu posso ter um diário. Eu posso criar estratégias que o objetivo é que eu registre. Por que eu preciso registrar? Porque eu preciso criar um novo hábito. Para criar um novo hábito, eu preciso treinar. Treinar eu tenho que fazer. É a mesma coisa de eu só ficar imaginando que eu vou para a academia e não vou, né? Então, eu vou esquecer, isso vai passar, não vai adiantar. Então, eu preciso treinar. Então, colocar em prática. Não importa se vai ser um pote, se vai ser um caderninho, se vai ser um diário à noite, como vai ser. Mas a gente precisa criar uma estratégia onde eu registre os pequenos momentos felizes que aconteceram comigo durante o dia. As pequenas coisas boas que aconteceram. Seja de gratidão, seja de felicidade, para me dar essa sensação e eu ir treinando o meu cérebro a focar nessas situações. Então, primeiro ponto, positividade. Enxergar as coisas boas mesmo dentro do olho do furacão. Mesmo a gente estando dentro do olho do furacão, enxergar as coisas boas. Até porque se a gente olhar as coisas ruins também vão ficar saltando aos nossos olhos, né? Aí a gente vai ficar no ruim. Paranoico. Esse monte de notícias que a gente vê todos os dias, com um monte de notícias tristes, né? Um monte de desgraça que acontece, a gente fica bitolado nisso, a gente não consegue desviar o olhar mais, né? Então é importante realmente a gente pensar nessas coisas boas para que a gente perceba o bom que está acontecendo à nossa volta, não é isso, Ju? Até mesmo para conseguir resolver as coisas ruins. Porque aí as ruins vão acontecer e eu vou precisar dar conta delas. Então, se eu tiver equilibrado, e aí as outras coisas que nós vamos colocar, algumas outras ferramentas, mas aí eu consigo estar equilibrado emocionalmente e me manter calmo para resolver os problemas, porque eu vou ter que resolver. Eles vão continuar existindo, lembra? Nós somos realistas, a gente sabe que eles existem. Então, eu vou ter que dar conta deles, né? E aí você falou de colocar lá, anotar as pequenas coisas, porque tem que começar pequeno. A gente não vai fazer essa mudança de hábito de maneira grandiosa, né? Ninguém muda um hábito do dia para a noite. Então, é começar a caminhar antes de começar a correr, né? E manter sempre o padrão todos os dias para até criar o hábito. Isso. Mudança de hábito, primeira coisa, eu tenho que fazer e tem que ter uma constância para que realmente eu dê conta de alterar esse padrão que eu tenho, né, no meu cérebro. Outra coisa, por que a gente fala de pequenos momentos felizes? Porque se eu ficar esperando um grande momento para registrar, é muito mais difícil de acontecer, porque é natural. Grandes ocasiões felizes, elas acontecem com menos frequência. Então, para que eu sintonize o meu cérebro naquela sensação, eu preciso valorizar pequenas coisas. Uma música que eu gosto de ouvir, que eu cante, que eu vejo um pôr do sol bonito, um abraço do filho, um bom dia, né? Agora, vários gestos e pessoas muito empreendedoras estão inventando gestos legais, então, às vezes, um carinho que você recebe de alguém, são pequenas sensações que te dão aquela carinho, aquela sensação de bem-estar, é um momento feliz para a gente estar registrando. Só dando mais um oi. Só um minutinho, Juliana. Só dar um oi aqui pro pessoal.
A Cida Roslindo está assistindo a gente, a Marilu Pomer, dando um beijo para você, Ju. A Tereza Garcia, boa noite. Ela disse Jorge no patrocínio, boa noite, Tereza. A Elô, saudades de você também, Elô. A Mari, boa noite, meus amores. Boa noite, meu amor. Minha mãe está me assistindo agora estamos tranquilos. Minha família. Agora sim. Agora, se tiver dúvidas, pode mandar lá também, tá? Pode mandar o oizinho lá que a gente gosta, mas pode mandar qualquer dúvida ou comentário, tá bom? Ju, pode continuar. Então, vamos para o segundo ponto. Edidi, vamos para o segundo ponto, então. A questão, então, a gente tem a positividade, o segundo, autoconhecimento. Se conhecer para que a gente tenha autoestima, segurança, conheça os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, porque para eu passar pela dificuldade, eu preciso saber o que eu tenho de bom, o que eu posso usar de ferramentas, de coisas boas que eu tenho, e o que eu tenho de dificuldade, porque ninguém é bom em tudo, né? Nós também temos as nossas limitações. E eu preciso conhecer elas, porque aonde eu tenho as minhas limitações, eu preciso ou buscar ajuda, ou buscar quem faça para mim, ou então buscar aprender aquilo. Então, eu vou precisar me estruturar. Mas para isso eu preciso me conhecer. Então, identificar quais são os meus pontos fortes, quais são meus pontos fracos, identificar as questões onde eu posso estar buscando esse ponto de apoio, buscando quem possa me assessorar. E uma coisa que eu achei muito interessante, que eu fiz esse busca aí agora, porque assim como todos vocês, nós estamos também buscando, né? Nos reestruturando, buscando, estudando coisas novas, aprendendo. E eu estou estudando muita coisa que não é da minha área, estou buscando muita coisa que não é da área da educação. E eu estou precisando me ressignificar em vários pontos. E uma das coisas que nunca foi meu ponto forte é a finança, né? Controle de finança. E eu estou precisando aprender controle de finanças. E me descrever em alguns momentos. Então, assim, quando eu fui pegar a planilha financeira e começar a mexer com ela, o dia que eu mexi com a planilha financeira, eu passei um dia mexendo com a planilha e fiquei assim, meu Deus, eu não vou dar conta, os pensamentos, nós vamos falar depois, eu não vou conseguir. E aí eu respirei e falei, tudo bem, se eu não entendo disso, quem entende de planilha financeira, então, que possa me ajudar? Como que eu vou fazer? E aí eu comecei a preencher a planilha e mandar para uma pessoa que sabia. E aí ele olhava, mandava para mim. Eu passei um dia fazendo isso com ele. Lógico que eu tive uma pessoa que pôde me ajudar, estava disponível. Mas a gente tem que buscar pessoas que são apoio para a gente. Então, essa não é... Eu sou confusa nisso. Então, eu busquei alguém que me ajudou a estruturar. Até que na hora que eu olhei, eu falei, nossa, agora eu consigo lançar. Daqui eu consigo fazer. Uma hora você chegou e viu o que estava acontecendo. Não era mais um monte de número dentro de um monte de quadrados. Não era mais aquela coisa perdida que minha cabeça estava totalmente. Ele estruturou de uma forma para mim que agora é só lançar os números e eu consigo caminhar. Lógico, se nesse caminhar eu me perder, eu vou voltar nele lá. Falar, olha, cara, amiguinho, não está dando certo. O que eu faço? Mas eu tenho que reconhecer, é uma limitação minha. Eu não posso fazer tudo, mas eu preciso disso. Porque se eu não aprender a lidar com as finanças, eu também não vou conseguir passar por essa fase que todos nós estamos vivendo, as questões econômicas estão aqui, batendo na porta. Nós estamos aqui com dificuldade. Então, eu vou precisar me reorganizar, né? Então, isso é muito importante, eu me reconhecer. E eu ter autoestima e segurança naquilo que eu estou fazendo. Porque a partir do momento em que eu me conheço, que eu sei o que eu sou boa, do que eu domino, e aquilo que eu não sei, eu buscar quem possa me ajudar e me estruturar, eu vou ter autoestima e vou ter segurança para fazer. Então, a gente vai se meter também naquilo que a gente sabe, né? A gente não vai entrar naquilo que a gente não sabe, porque, poxa, eu não vou vir aqui falar para vocês, por exemplo, sobre finança, como vocês vão organizar o dinheiro de vocês durante a pandemia. Nunca, porque não é a minha expertise. Eu é que não vou mesmo. Né? Hã? Eu é que não vou mesmo também. Não é nossa área, né, Carlos? Mas o que acontece? Mas agora, falar sobre o que a gente estuda, sobre o que a gente pesquisa, sobre o que a gente gosta, autoestima, a gente dá conta, a gente se esforça, vem aqui e faz.
Porque a gente tem segurança, a gente sabe naquilo que a gente se esforçou e buscou para fazer, né? Então, o tanto que uma atividade, uma tarefa que eu gosto muito, que ajuda a gente nessa questão do autoconhecimento e principalmente na questão da autoestima, é você pegar uma foto sua de um momento em que você foi muito bom, daquele momento que você arrasou, que você foi assim espetacular, e coloca ela na proteção de tela do celular. De preferência do celular, ou então do computador. Celular que normalmente a pessoa pega toda hora, né? Toda hora a gente está olhando o celular. Na hora que você bate o olho na foto, dá aquela sensação de novo, fala, nossa, olha como é que eu fui boa, olha como eu estava bonita aqui esse dia, olha como eu dei conta dessa situação. E aí você vai, toda vez que você olha a foto, te dá aquela sensação de eu posso, eu consigo, eu dou conta. E te dá a força e energia para você continuar persistindo nos seus objetivos, persistindo nas suas metas, no seu propósito. Então, é uma outra dica, uma outra sugestão de atividade que pode ser feita agora. Já pode sair aqui da live, já escolher a foto, já colocar ali na proteção de tela do celular, que é uma coisa que ajuda bastante. A gente faz isso também, né, Cássio? Eu faço isso direto. Né? Nós temos também. Só dar mais um oi para o pessoal aqui. O Ednelson Garcia está dizendo que está aqui também. A Gilda, sempre é bom tempo, é sempre tempo de acreditar e recomeçar. Não é, Cassiano? É. Nunca é tarde para se fazer as mudanças, né? Uma das coisas legais das habilidades socioemocionais é que você pode treinar e pode mudá-las, né? Então, você pode evoluir. É diferente do QI, né? Que você nasce com aquele QI fixo e aí você não tem como aumentar a tua competência do QI. Habilidade socioemocional, não, você consegue treinar e mudar, não é isso? Heleno Licurgo, também, estou dando um beijo para você, Ju. Tereza Garcia, estou aqui também. Obrigado, Tereza. Acir César. Cida Roslindo, boa noite, Cassiano, boa noite, Cida. Que mais, Ju? Então, já fomos por 2 pontos. Vou ter que fazer aqui, ó, porque a minha tela está partida. Que dá, né? Aqui. 2 pontos, então. Positividade e a questão da autoestima, autoconhecimento. E aí vamos para o terceiro, metas. Para que eu consiga passar pela adversidade, passar pelo caos e aprender com ele, sair fortalecido dele, eu preciso ter metas. Eu preciso ter metas claras, ter o meu propósito, saber aonde eu quero chegar. O que eu quero? O que eu gosto? Para onde eu quero ir? Eu estou aqui, mas tá, o que eu desejo da minha vida? Porque quando a gente não tem uma meta, pensa, como que a gente levanta da cama todo dia? Qual que é o estímulo, a motivação para a gente fazer qualquer coisa se eu não sei para quê? Não tem um propósito, não tem um motivo, um porquê. A gente vai levando, vai seguindo, vai levando a vida, vai empurrando. Uhum. Isso aí já é o primeiro passo para a gente começar a decair emocionalmente, não é? Então, eu preciso ter metas claras. O que eu desejo? Durante essa pandemia, o que eu quero? Eu quero realizar? Eu quero estudar? Eu quero terminar um curso X? Não, eu quero ficar com os meus filhos, eu quero assistir tantos filmes que eu não consegui assistir, eu quero ler tantos livros que eu gostaria de ler. A gente pode colocar as metas, são metas pessoais, o que eu desejo. E muitas vezes o que eu desejo, o que é importante para mim, não é importante para o Cássio. O Cassiano não tem a mesma visão do que eu tenho. Mas eu preciso ter claro, a partir do momento em que eu me conheço, que eu sei o que é bom para mim, aquilo que eu preciso, dentro do meu olhar positivo, eu vou determinar quais são as minhas metas. E é importante eu ter meta a curto prazo. Então, eu tenho uma meta para daqui a um mês, eu tenho uma meta daqui a uma semana, eu tenho uma meta para amanhã, o que eu quero fazer amanhã, e ter metas a longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Lembrando, desculpa, Ju, que meta tem que ter prazo e tem que ser mensurável, senão não é meta. Senão um dia eu farei isso, não é meta, né? Não. Eu tenho que conseguir regular e conseguir acompanhar isso.
né? Então, acompanhar até mesmo para que eu consiga me sentir que eu estou concluindo, porque senão a gente fica, não, um dia eu vou viajar para Londres. Tá, um dia eu vou viajar para Londres, mas quando? Isso é Eu vou sonho, né? acordar amanhã querendo viajar para Londres? Não. O que eu preciso fazer para realizar essa meta? Então, eu vou precisar criar passo a passo para eu conseguir realizar o meu objetivo final. Então, para isso, eu tenho que ir criando metas bem estabelecidas, passos, pequenos passos. O que a gente, às vezes, tem muita dificuldade é quando a gente fala, principalmente, em alcançar objetivos, em alcançar metas, a gente tem dificuldade, primeiro, em subdividir em pequenos passos, entender que eu só alcanço, pode ser um grande passo que eu queira, mas primeiro eu tenho que conseguir pequenos passos e eu preciso caminhar desde agora. E segunda coisa, eu tenho que entender que não é imediato, né? Eu tenho que saber que a minha recompensa, eu tenho que adiar muitas vezes a minha sensação de prazer, a minha sensação de recompensa, ela tem que ser tardia para que eu consiga aquilo que eu almejo. Então, vou dar um exemplo de comida, né? Então, vamos dizer, eu quero emagrecer, mas eu adoro chocolate. Tá. Comida? Quero. Não, eu com a Coca-Cola, né? Quem me conhece aí sabe. Eu com a Coca-Cola, adoro a Coca-Cola, eu gosto, mas se eu quero ter uma vida mais saudável, o que eu preciso? Tirando a Coca-Cola, aprendi a tomar café, tô bem bonitinha, minha mãe tá bem orgulhosa de mim, né, mamãe? Que eu tô tomando café. Por quê? A recompensa tardia. Se eu tirar a recompensa imediata do prazer da Coca-Cola para a recompensa tardia de ter uma saúde mais equilibrada, de ter uma melhor condição de saúde mais para frente. É a mesma coisa para todas as metas que a gente estabelecer. Então, a minha meta é uma vida mais saudável. Pode ser qualquer outra meta que a gente colocar, mas é um dia de cada vez. Eu comecei com a Coca exatamente assim, um dia, igual o Alcoólicos Anônimos, né? Só hoje eu não vou tomar Coca-Cola. Só e mais assim, um dia. Só mais um dia. E assim tá indo, um dia de cada vez. Mas é a minha meta, é o meu objetivo. Então, essas metas claras, a gente precisa estabelecer elas e colocar passo a passo, e tudo bem se algum dia também não der certo. Aí nós vamos passar para o ponto 4, que é a flexibilidade. Eu tenho a minha meta, mas tudo bem se um dia não aconteceu. Eu tomei a Coca e não deu certo, e eu falhei na minha meta. O que eu vou fazer? Vou restabelecer, vou reorganizar minha rota, vou programar de novo. Tudo bem. Se eu não tiver a flexibilidade, que é o quarto ponto, fica muito difícil de eu sair do caos. Uhum. Porque a gente estabelece as metas, a gente planeja, mas quantas vezes irão acontecer coisas durante o caminho que irão atrapalhar aquilo que a gente planejou? Uhum. Quantas vezes a gente vai precisar reestruturar os nossos planos? Já aconteceu isso com você, Cássio? Já. Todo momento. Estou aqui por isso, inclusive. Mas antes de a gente entrar para o quarto ponto, só dar uma atenção aqui. O Heleno perguntou se o QI é fixo. Heleno, o QI não é fixo, ele é considerado estável, tá? Então, normalmente, durante a vida, a gente pode mudar de 3 a 4 pontos o QI. Tem duas fases onde isso acontece mais rápido, onde essa diferença é maior. Quando a gente é criança, até a gente chegar para a fase adulta, o QI aumenta, e quando a gente está muito velhinho, começa a declinar um pouco. Então, pessoas que têm alto QI, no final da vida, começam a ter problema de memória e o QI diminui. Mas durante a vida adulta, ele é considerado estável, então ele não muda muito, ao contrário das habilidades socioemocionais, que a gente pode mudar completamente. Não é isso, Ju? Porque, na verdade, o QI, o coeficiente de inteligência, é a minha capacidade de realizar atividades. Então, assim, quanto mais eu tenho, vou processando as informações, vou realizando. Então, a gente pode, por exemplo, o indivíduo, às vezes, que tem uma dificuldade em determinadas áreas e ele passa por uma estimulação, ele pode melhorar um pouco o desempenho, mas realmente ele é muito difícil. Assim, né? A gente vê na literatura haver, por exemplo, uma mudança de um indivíduo que tem um QI abaixo da média passar para um QI acima da média. Né? Ele tem uma alteração tão significativa. A estimulação, ela faz com que ele melhore, porque ele vai melhorar
o desempenho nas atividades. Então, Exato. ele vai conseguir processar melhor a informação, vai conseguir dar um melhor resultado diante das dificuldades, mas alterar, assim, de mudar de parâmetro, eu pelo menos desconheço. Depois as nossas neuropsicólogas que estão na live poderiam ajudar a gente, né, Sol? E aí, lembrando, Ju, que como você falou, que o QI é o processamento. Então, você pode, sim, estudar muito, então aumentar o teu número de conhecimento, né, ter mais conhecimento, mas o processamento não quer dizer que vai aumentar. Como computador, o teu processador lá é de tantos megahertz e não vai aumentar, por mais informação que você coloque dentro dele, né? Vai ficar mais fácil colocar as informações você ligar uma coisa na outra, mas a capacidade de processamento não muda, né? Ele pode variar, mas é uma variação muito pequena, ela é insignificante diante, vamos dizer, uma variação pequena diante dos padrões assim, que a gente tem dentro dos testes que são medidos dessa questão. Então, vamos lá, o que mais? A Heloísa está muito orgulhosa de você mesmo pela Coca-Cola. A Helena também diz que está orgulhosa e está precisando também parar com a Coca-Cola. É minha companheira. O Tata Augusto Borba, meu grande mestre do Positivo Júnior, está assistindo a gente. Muito orgulho de você também, Tata. Altair, nosso sócio, está aqui também. Beijo, Altas. A Cida Roslino gostou da dica, vai comer menos chocolate. O Heleno fez um comentário ali também, foi o que eu lembrava, que era determinado geneticamente por ações antrópicas, isso aí. Você pode variar ao longo da vida do indivíduo, exato, Heleno, mas como a gente comentou agora, muda pouco mais no começo da vida, pouco mais no final, mas muda pouco. Heloísa, verdade, nossa vida de mudança. Tânia, cheguei. Tânia Sabarreto, finalmente achou a nossa live. Que bom, Tânia. Vamos lá, Ju, qual que seria o quarto ponto, então? Ou você fez o sinal que pensou em outra coisa no meio do caminho? Não, é porque a tela ficou preta e voltou. Achei que tinha caído, ficou preto e voltou. Então, para as metas, uma tarefa legal para a gente treinar essa questão das metas, é legal você escrever uma meta e ir acompanhando essa meta, que é aquilo que você colocou para a gente. A gente precisa mensurar ela. Então, estabeleça uma meta que seja comer menos chocolate lá, ou que, por exemplo, se eu como chocolate todo dia, eu vou comer só no final de semana. Estabeleça ela e anote. Então, que dia que eu comi o chocolate? Só no final de semana. Opa, olha, eu dei conta. Então, vai anotando para que você consiga mensurar. Isso é legal, porque senão também a gente fica no achismo. Eu acho que eu dei conta, eu acho que eu consegui, e aí a gente não consegue manter um padrão. Então, estabeleça uma meta e comece a monitorar. Que seja uma meta pequena, de preferência. Comece com uma coisa mais fácil, pequena, para que a gente vá aos poucos aumentando os desafios. Tá? Se você pega uma coisa grande, você acaba muitas vezes se desmotivando, né? Então, comece a andar antes de começar a correr. E aí vá crescendo conforme você for adentrando naquela habilidade nova, né? Sempre. E aí, o 4, então, é a flexibilidade, que é essa capacidade da gente se adaptar às novas situações. Minha mãe até colocou, né, que na vida que a gente viajou pelo Brasil todo, para quem não sabe, eu sou filha de militar, então, realmente, nós moramos em muitas cidades. A gente sempre coloca que filho de militar se torna uma resiliente, né, nessa questão de adaptação muito fácil, porque a gente chega em cidades diferentes, com culturas diferentes, e a gente precisa se adaptar realmente e logo, né, ficar inserido naquele meio. E é exatamente isso. Às vezes você programa uma coisa, você tem uma crença, você acredita em uma coisa e de repente você está num meio em que não é aquilo. E você precisa se adaptar. Eu brinco muito que é como fosse a água. Eu falo que eu me adapto como a água. Assim. Eu me adapto em qualquer ambiente sem perder a essência. Continuo tendo a minha essência, acreditando naquilo que eu acredito, mas eu consigo me adaptar no ambiente que eu for colocado. Então, se for um ambiente menor, eu vou me apertar e vou caber ali. Então, a gente vai se adaptando de acordo com o ambiente, sem perder aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tem de base, de valor, de moral, né? E isso é a flexibilidade, é você ter a sua base, a sua crença, mas você vai se adaptando. É a mesma coisa, eu tenho o meu objetivo final, eu tenho o meu plano, mas eu vou adaptando e vou reestruturando ele durante o processo. Como que eu treino para poder ter essa flexibilidade?
Como que eu vou treinar essa minha flexibilidade? Primeiro, é um processo de reflexão contínua. Eu tenho que parar e refletir. É um processo de reflexão o tempo todo. Agora, uma dica é você poder escrever. Por exemplo, escreva um momento em que você passou por uma situação desafiadora, em que você enfrentou um problema, e escreva como você reagiu nesse problema. Quais foram as alternativas que você criou? Será que você poderia ter feito outra coisa? Você poderia ter pensado em outras possibilidades? Porque, às vezes, no calor da emoção, a gente acaba agindo de maneira impulsiva e não refletindo sobre as reais possibilidades. Então, escreva e coloque quais seriam as outras possibilidades, quais seriam outros caminhos que você poderia ter tomado naquele momento. Isso vai te ajudar a depois, lá na frente, quando você estiver mesmo diante da situação e perante a emoção, você conseguir criar novas possibilidades, porque você vai transformando e criando esses caminhos e criando hipóteses para você, tá? Isso responde já, Ju, a uma pergunta que a Ana colocou, e quando você não consegue atingir a meta, o que você poderia fazer, né? Isso já responde essa pergunta. A Cris Campos colocou que você pode repensar a meta analisando os motivos que não terem sido atingidos. É isso aí. Isso. E uma coisa em relação à meta também que é legal é, eu só passo para o próximo nível da meta quando eu já tenho bem estabelecido o meu primeiro. Então, vamos dizer lá, vamos dizer que a minha meta eu estou com a meta lá de parar de tomar a Coca-Cola, tá? Então, eu coloquei como meta que eu não vou tomar Coca-Cola, porém, eu ainda coloco, se eu tiver muita vontade, eu tomo. Tá, eu coloquei essa vontade, porém, quando foi o meu primeiro ponto, eu iria tomar todas as vezes que eu saísse, se eu fosse num restaurante, eu tomava. Então, tranquilo. Agora, eu não traria Coca-Cola para dentro de casa. Então, essa era a minha primeira meta. Então, eu não comprava para trazer para casa. Mas se eu saísse, se eu fosse numa cafeteria, se eu fosse num restaurante, tudo bem, eu tomava Coca. Depois que eu já estava bem estabelecida com isso, em que eu não estava comprando mais, não estava mais sentindo vontade de comprar e trazer para casa, e estava só tomando quando eu ia, eu comecei a estabelecer a meta de também evitar de tomar quando eu fosse em algum lugar. Então, tentar aos poucos substituir por outras coisas. Mas é só quando isso já estava bem estabelecido. A ponto de eu sair e não lembrar mais de passar para comprar e nem de lembrar que existia. Aí você muda de meta. Então, é só quando aquilo já está interiorizado, já se criou um hábito, você troca para a segunda meta. Tá? Outra dica para mudar os hábitos é caminhar antes de correr e uma meta de cada vez. Porque senão você mistura tudo e aí desanima, não vai conseguir e acaba desanimando. Sim. O quinto ponto, conectar-se. Conectar com você mesmo. Então, o que é isso? A gente se sentir, se perceber, ouvir o que o seu corpo está dizendo, o que você está dizendo, quais são os seus sentimentos. Você, quando está com raiva, como que seu corpo reage quando está com raiva? Quando você está feliz, como o seu corpo reage quando você está feliz? Né? Às vezes a gente está sentindo dor, a gente nem percebe que está com dor, porque a gente não para se ouvir, a gente não para se perceber. Então, assim, estar conectado com os seus sentimentos, estar conectado com o ambiente onde a gente está inserido. Então, ouvir, sentir. O mindfulness, né, é uma das técnicas hoje da psicologia positiva que mais tem sido aplicada como prevenção de ansiedade, de depressão, porque é uma das estratégias para a gente estar conectado tanto conosco como com o ambiente. É no aqui e agora, é estado presente, atenção plena. Então, isso faz com que eu me perceba. Se eu me percebo, na hora que eu estou passando pelos problemas, mas eu tenho que tomar uma atitude, eu vou conseguir tomar uma atitude com muito mais consciência, não vou? Porque eu vou estar consciente do meu processo, eu não vou agir no impulso, eu vou agir tendo controle e autocontrole, gestão da minha emoção, porque eu vou estar consciente do processo. Eu tenho até um livro aqui, que eu gosto bastante, esse livrinho aqui, ele é um manual de mindfulness,
que dá para fazer, ele, na verdade, são 8 semanas, é um programa de 8 semanas que você pode praticar em casa, sozinho, vem com CD, vem com todo o processo, tá? Então, ele é uma dica bem interessante para quem quiser aprofundar, conhecer um pouquinho mais da técnica e entender um pouco mais do que é. Mas, se eu não quiser trabalhar com isso, pelo menos comece a escrever o que você sente. Tá lá, fazer um diário, igual a gente fazia quando era adolescente, para se perceber, entender, nessa fase que nós estamos agora de pandemia, tá, o que eu estou sentindo? Porque às vezes a gente está nervoso, está gritando com o filho, está brigando com o marido, está brigando com a sogra. Por quê? Porque eu não estou sabendo reconhecer o que eu estou sentindo. Às vezes eu estou com medo, eu estou preocupado, eu estou sem dinheiro, mas eu não reconheço, eu não me percebo, não identifico os meus sentimentos e acabo reagindo de forma inadequada, não assertiva diante da comunicação. A gente vai acabar entrando um pouco mais nesse assunto. Daqui a 2 semanas eu vou falar sobre inteligência emocional. A gente vai falar bastante sobre isso. Eu costumo dar um exemplo, quando eu dou palestra de inteligência emocional, que é importante você ter um dicionário, né, dessas suas emoções, para você poder reconhecer. Então, por exemplo, todo dia de manhã, você tem certeza que você está de mau humor sempre de manhã? Será que você não está com fome? Né? E às vezes a pessoa sai de manhã, não toma café da manhã porque não dá tempo, e não é que ele está de mau humor, ele está com fome todo dia de manhã. Se tomasse alguma coisa de manhã, não estaria. Então é importante você ter esse autoconhecimento, olhar para dentro de si mesmo, ver o que está causando aquele sentimento, né? Para poder fazer as mudanças que são necessárias. Se ouvir, né? Se perceber e perceber o ambiente. Então, antes de reagir, identificar o sentimento, tá? E aí, uma dica de tarefa para fazer durante esse processo, que eu gosto bastante, é do banho. Enquanto estiver tomando banho, perceber qual que é, sentir a água batendo no corpo, sentir a água, sentir o cheiro, o perfume do sabonete, quais são os cheiros que você tem dentro do banheiro enquanto você está tomando banho, quais são os sons que você tem, perceber quais são os gostos que você sente na boca enquanto está ali naquele momento, quais são os seus pensamentos. Então, está ali, porque normalmente a gente toma banho correndo, com o pensamento em 1000 coisas que tem para resolver, né? Já extremamente agitado. Então, comer também, né, Ju? Você tem o gosto do que está comendo, está botando a comida na boca e está pensando em outra coisa. Uma experiência muito bacana que eu fiz uma vez é comer vendado. Já fez isso? Coloca a venda e vai comendo sem nem olhar o que tá, a tua comida. Então, você é obrigado a prestar atenção plena, dar atenção plena naquela atividade que está fazendo naquele momento. É bem interessante. Isso. Então, assim, essas técnicas, tem inclusive nas dinâmicas, tem bastante dinâmica, e eu depois acho que a gente vai trabalhar um pouquinho mais, mas tentem, pelo menos hoje, né, na hora que for tomar banho antes de dormir, se concentrem, sintam o banho, sintam todos os sons, todo o que você estiver sentindo no seu corpo, todos os que você estiver enxergando, vendo, ouvindo, sentindo, se perceba durante o banho, comece a se conectar com você mesmo. E aí o último ponto, o 5º ponto, que seria o conectar com o outro. Diga. Só de novo, então, antes de começar o 5º ponto, dá mais um oi para o pessoal aqui. A Soraya, dizendo que persistência e determinação é a chave para se atingir as metas. Isso aí, Sol. Muito bom. O Heleno agradecendo. Imagina, Heleno, a gente está aqui para isso, para ajudar. E não só nós dois, como toda essa gama de pessoas que está comentando aqui do lado. Uma rede, né, de amigos que é muito importante a gente ter também. Eu acho que você vai falar um pouco disso um pouco mais para frente. A Tânia dizendo que é uma boa dica, mudar os hábitos é muito complexo. É muito complexo. Muito bom esse programa de Mindfulness. A Elô falando. O professor Roberto Castro está conosco também. É mesmo, pronto. A Soraya, a conexão com o corpo é fundamental. Isso aí, tá tudo interligado, né? E a Maureen comentando que a nossa geração não foi ensinada a nomear ou expressar suas emoções. Somos do tempo que engolir o choro. Agora, adultos maduros é um processo lento, mas gera resultados significantes. Isso aí, Maureen. Isso veio lá de trás, realmente. E nós ainda tivemos um princípio disso. Imagine nossos pais, nossos avós, que aí sim foram tolhidos totalmente, não é isso, Ju? E na verdade, assim, o não nomear e não saber se expressar adequadamente gera o quê?
qual que é a consequência disso? São relacionamentos que não se combinam, porque se eu não sei nomear e não sei expressar, eu não consigo te falar para você exatamente o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Então, você também não vai conseguir se comunicar adequadamente comigo. Então, fica essa confusão de comunicação inadequada. Então, para que eu consiga expressar, por exemplo, eu gosto muito assim, às vezes a gente chega, igual você falou, tá com fome, sai de manhã nervoso, por quê? Não tomou café, tá mal-humorado. Aí chega no trabalho, já chega, em vez de dar bom dia, já chega emburrado e passa pelas pessoas. Aí o outro, que também já brigou com a mulher em casa, já tá também de mau humor ali, já fala, tá vendo? Olha lá, já chegou aquele lá mal educado que não fala com ninguém. Olha como que já criou um ambiente, olha a sintonia do cérebro, onde todo mundo já está naquela sintonia negativa, ao invés de se conectarem para que tivesse todo mundo já se percebendo. Aí a gente vai entrar em empatia, em outras questões, mas que pudessem estar expressando, falando, não, poxa, hoje eu não acordei bem, olha, hoje eu não tomei café, hoje eu estou com fome, não tomei café, não estou com humor legal. Então, conseguir se identificar, conseguir falar o que está sentindo, o outro falar, olha, hoje eu não estou bem porque eu tive um problema com a minha esposa e eu também não estou legal. Poxa, então o que eu posso fazer para te ajudar? Como é que a gente pode resolver isso? Aí sim a gente consegue uma comunicação onde o grupo consegue integrar e consegue caminhar, evoluir. Mas a gente normalmente não consegue expressar, e aí o que a gente faz? A gente agride o outro, a gente acaba tendo comportamentos que prejudicam uns aos outros. Né? E aí, em vez de a gente cortar esse problema pela raiz, a gente vai gerando um sentimento em cadeia, que o cara vai passar o dia inteiro no trabalho, né, naquele estado, vai chegar em casa chutando o cachorro e vai abalar todas as relações que ele tem, seja profissionais, seja pessoais, seja familiares, né? E entra outra coisa que eu gosto de falar muito, que é o autodiálogo, né? A gente começa a imaginar o que o outro está pensando. E aí, dentro do nosso mundinho lá, na nossa realidade, a gente começa a criar uma cena, o pensamento do outro. Às vezes o outro está nem vendo a gente, o outro nem enxergou, mas a gente já criou uma situação ali de rivalidade ou qualquer outra coisa e estraga todo esse processo de desenvolvimento. Então, hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, principalmente, que todos nós estamos com medo, inseguros, estamos passando por dificuldades, se eu não conseguir expressar isso e for levar com raiva, for brigar com as pessoas, for levar tudo para a questão pessoal e não por uma questão de comunicação assertiva, né, de expressar assertivamente, porque tudo bem, eu posso ter uma opinião diferente da sua, tudo bem, isso acontece. Agora, a forma como eu vou expressar essa minha opinião é que vai fazer a diferença na nossa relação. É que vai... Quantas vezes, nós dois mesmos, né, Carlos? Quantas vezes nós temos opiniões completamente diferentes em vários aspectos e a gente consegue se conversar e se comunicar e ser amigos há mais de 5 anos, sei lá quanto tempo que a gente é amigo. Por quê? A gente respeita e consegue entender. Tudo bem, esse é o seu ponto de vista, esse é o meu ponto de vista. Né? E aí entra o quinto ponto, que é exatamente essa necessidade agora, principalmente nesse momento, de conectar com os outros. Por quê? Eu preciso, nos momentos de crise, de rede de apoio. Eu preciso de pessoas que possam me apoiar e estar comigo nesse momento para me ajudar a passar pela crise. Nós precisamos de pessoas que nos acompanhem e nos orientem. E muitas vezes essa rede de apoio não necessariamente tem que ser a mesma pessoa para todas as crises que eu passo na vida. Por exemplo, eu não preciso ter a mesma pessoa para na hora que eu tiver uma crise com o namorado, a mesma pessoa na hora que eu tiver uma crise financeira, a mesma pessoa na hora que eu tiver uma crise com o filho. Porque, às vezes, aquela pessoa que vai me ajudar com o filho, ela não é muito boa no manejo da relação com o namorado, né? Com o marido. Ela não tem uma habilidade ali, mas ela é muito boa na relação com o filho. Então, ela vai ser ali o meu ponto de apoio, que vai me ajudar, que vai me amparar, me servir de modelo, porque a gente precisa... Na hora que eu estou passando pela crise, eu preciso lembrar de modelos saudáveis que enfrentaram problemas, que enfrentaram situações difíceis e que deram conta de superar. Eu volto lá para o primeiro ponto da positividade, que o que faz com que a minha mente consiga se manter positivo? É saber que tudo bem, olha, fulano passou por um momento
tão desafiador, e olha como ele saiu de lá bem, olha como ele deu conta de passar por isso. Então, para que eu me mantenha positivo, eu preciso desses modelos, eu preciso dessa rede de apoio significativa. Então, assim, busquem quem são os modelos para vocês, quem são os modelos importantes, que são pessoas fortes, que passaram pelas dificuldades, que passaram, e volto a dizer, o modelo ele não tem que ser perfeito em todos os aspectos, tá? Às vezes a pessoa é modelo em um aspecto e não é modelo de jeito nenhum em outros. Aspecto, sim. Então, vou dizer, por exemplo, o meu exemplo aqui, eu posso ajudar, às vezes, em alguns aspectos, mas na questão financeira, ninguém me pega de modelo, porque eu não sou. Nem me liga. Pelo amor de Deus. Então, assim, a gente não precisa e não pode, não deve, porque nós não somos bons em tudo, ser modelo em todas as áreas. Mas naquilo que a gente é bom, sim, a gente serve de modelo para as pessoas e tem as pessoas como modelo. Então, ter essa clareza também é muito importante, porque elas vão servir de inspiração, vão servir de ponto para a gente se fortalecer em cima disso e ter a rede de apoio, que é onde a gente vai buscar, né? Essa força para a gente se manter durante a crise. Mesmo distante, nós estamos no distanciamento físico, mas vocês perceberam quanto que nós estamos nos aproximando de muitas pessoas através do mundo virtual, através dessas plataformas virtuais, como que nós estamos buscando essa rede de apoio? Muitas pessoas que a gente não via há muito tempo, a gente voltou a conversar por conta desse tempo, de entrar nessas novas tecnologias, novas, né? Novas para muitas pessoas. Na verdade, essa tecnologia é muito velha já, né? Que a gente não tinha o hábito de acessar ainda. Não usava, né? A gente não usava, não fazia parte, muitas vezes, da nossa realidade mesmo, do nosso dia a dia. E hoje a gente está tendo a oportunidade de usar e estamos aproximando, às vezes, de pessoas realmente que a gente não conversava, que a gente, às vezes, não tinha tanto suporte, não estava tão perto, porque a gente precisa dessa rede de apoio. A gente se inspira nas pessoas que estão passando por isso. Né? Então, isso também é importante, né, Ju? Quando a gente quer mudar um hábito, você tem as pessoas ao teu lado que vão poder te dar apoio. Por exemplo, você quer começar a fazer exercício e quer perder peso. Tem aquelas pessoas certas ao teu lado, falar, puxa, como você está bonita hoje, né? Como você está se cuidando mais, como você está bem. Vão te dar ânimo para você mudar aquele hábito, seja ele qual for. Para de fumar, né? Com certeza. E que possa estar compartilhando com você também e você servir de exemplo. Falar, nossa, olha como fulano deu conta de fazer o exercício. Olha, eu não quero ir para academia hoje. Poxa, mas fulano vai todo dia para academia. Olha como que ele levanta. Olha a disposição dele para academia. Eu vou ficar aqui. Não, peraí, eu vou levantar, vou lá também. Também vou, peraí, eu vou tomar vergonha na cara, vou lá. Então, ter a pessoa de modelo ela é motivadora para a gente cumprir as metas. Percebe que todos esses pontos, os 6 pontos que nós colocamos, né, eles são interligados, eles estão, um caminha junto com o outro, e isso nós colocamos alguns, né, porque existem outros que quando a gente fala de resiliência, tem outras coisas para a gente trabalhar. Eu elenquei esses como hoje, no momento que nós estamos vivendo, que seriam o que eu estou utilizando como ferramenta para me ajudar a passar pelo caos, como eu estou usando para tentar aprender durante esse caos e sair mais fortalecida dele, que era o objetivo da nossa conversa aqui hoje, né? Como que a gente sai desse caos aí mais fortalecido e aprende com ele, né? Só, de novo, aqui o comentário do pessoal. O Roberto Castro falando, minha maravilhosa ex-aluna Ju. A Gilda, lembrando que diferenças não precisam significar divergências. Eu acho que pode ser significar divergências. Não pode o pessoal perder o respeito, né? Divergir é diferente de você não conseguir interagir. Né? A gente interage, mesmo divergindo. A Maureen, a Ju faz parte da minha rede de apoio, mega atenciosa. Ela é linda. Você é meu modelo de resiliência, Ju. Deve ser para você, para mim não deve ser, com certeza. A Maureen, Cássio Altair Júnior, apoio sempre, tamo junto, Maureen. Sabe, pode contar sempre com a gente. A Elô, a Ju é meu modelo de bondade e dedicação. Muito bom, Ju. Muito bom. Sim. Pessoal, vocês estão gostando, então, da live? Dá um coraçãozinho aí para ver se vocês estão gostando. Deixa a gente saber que vocês estão curtindo. Isso ajuda também a gente. O sistema entende que vocês estão curtindo, que é relevante o que a gente está falando. E aí é bacana se vocês colocarem lá um coraçãozinho.
Vários coraçãozinhos subindo aqui, olha que maravilha. Que Obrigado, gente. Coração. Ô, Cássio, e aí uma dica, né, para a gente trabalhar um pouco, para se conectar, assim, para identificar essas pessoas modelos, que às vezes não é fácil, a gente fala assim, mas às vezes não é fácil a gente identificar quem seriam essas redes de apoio e a pessoa modelo. Então, assim, uma dica legal é escrever. Colocar assim, por exemplo, para questões familiares, quem seria a minha pessoa modelo? Quem é a pessoa que me inspira? Quem é a pessoa que me inspira, minha pessoa modelo, para resolver problemas financeiros? Quem é minha pessoa modelo, por exemplo, para resolver problemas de relacionamento, conflitos interpessoais? Quem é minha pessoa, por exemplo, a minha rede de apoio? Quem que vai me ajudar quando eu passar por um problema com meu filho? Então, assim, elencar isso, escrever, colocar no concreto, para você olhar, ver, porque às vezes a gente fala, eu acho que eu tenho fulano, mas na hora que você está no problema, você não consegue lembrar que você tem, ou você se sente sozinho, você se sente que é como, porque quando a gente está realmente passando por um problema, muitas vezes a gente se sente como se não tivesse ninguém que pudesse ajudar. A gente não consegue visualizar nem a solução e nem quem pode auxiliar. Então, a partir do momento em que a gente escreve, visualiza aquilo se torna concreto e a gente vai treinando que sim, quando eu tiver um problema com meu filho, eu posso procurar fulano, porque fulano vai ter as ferramentas, ele vai ter os instrumentos corretos para poder me acolher, para poder me ajudar. Isso facilita muito na hora de passar por esse caos, na hora de passar por esses problemas. Então, escrevam, registrem, nomeiem quem são as pessoas que vão ajudar vocês a passar por essa crise. Dê nome aos bois, como diz na minha terra, né? Dê o nome aos bois. Coloque lá quem é cada um que vai te ajudar nesse momento, para poder você ter clareza de quem são essas pessoas. E procurem as pessoas. Porque nós... Relacionamento. Não deixe acontecer... Desculpa, Ju. Mantenha esses relacionamentos, né? Não deixa para procurar só quando também tem o problema, né? Mantenha as pessoas por perto, né? Vamos ter empatia, vamos ver também o que outra pessoa pode estar precisando, vamos perguntar se as pessoas estão precisando de alguma coisa nesse momento. Na verdade, as relações, a gente precisa cultivar as relações e a gente não ganha aquela sensação de felicidade, né? Aquela sensação boa de bem-estar, ela não vem só quando a gente está precisando e procurando, muito pelo contrário, ela vem principalmente quando a gente doa. Inclusive, tem um vídeo bem legal, quem quiser procurar no YouTube, que chama Ciência da Felicidade, que é sobre a questão da gratidão. Que é quando... E um dos tópicos que eles colocam lá é que as pessoas, quando elas demonstram gratidão, elas se sentem mais felizes do que principalmente quando elas estão deprimidas. E elas demonstram gratidão, o índice de felicidade aumenta. Então, o que isso significa? Eu demonstrar, eu estar presente, eu cultivar essas relações a todo momento, eu ganho muito mais do que quando eu estou só precisando delas. Né? Então, essa troca. E, claro, se nós somos seres sociais e nós estamos aqui precisando e tentando estar melhor, tentando crescer, eu tenho que estar ciente e atento a todos que estão à volta. Então, se eu gosto que, quando eu estou chateado, alguém olhe para mim e fale, poxa, Ju, você está triste? O que aconteceu? Por que você está assim hoje? Não é legal se eu chegar para alguém e falar isso? Se eu chegar para o Cássio, se eu chegar para a Taninha, se chegar para a Maura e falar, poxa, o que aconteceu? Você está triste hoje? Olha, o que você precisar, eu estou aqui. Se eu puder fazer alguma coisa por você, eu estou aqui. Às vezes a gente não pode fazer nada, mas só da pessoa saber que você está ali, ó. Se ela precisar, você está ali do lado dela. Muitas vezes até é melhor você não fazer nada, né? Às vezes a gente atrapalha mais do que ajuda. Ter empatia também é isso, não é você fazer pelo outro. Às vezes é só você sentar do lado e ter a capacidade de ouvir. Sim. A pessoa saber que você faz parte da rede de apoio dela. Exatamente. Que você está ali para apoiar, que você está ali para ser o suporte dela. E seu suporte é como ela precisa, não como você quer ser. Essa é a grande diferença. Que às vezes você quer ser o suporte, né? Fazendo, achando que vai. Resolvendo o problema dos outros. E a pessoa não quer. Às vezes a pessoa só quer alguém para ficar ali do lado, para ficar quietinho.
e pronto, esse é o suporte que ela precisa. Mas para a gente passar por essa crise, e nós vamos passar, e vamos sair fortalecidos, vamos aprender, vamos ressignificar. Nós estamos aprendendo tanta coisa, estamos tendo que nos reinventar, criar. Muitas pessoas estão criando novas profissões em cima disso, estão tendo que aprender novos ofícios, estão precisando criar novas possibilidades. Olha que bacana. Isso não é ruim, isso é bom. E é lá a positividade. Eu estou aprendendo coisas novas, eu estou tendo a chance de aprender coisas que vão ser positivas para mim lá na frente, que vão agregar na minha vida lá na frente. Tudo bem, é desafiador, mas eu estou dando conta, eu dou conta. Então, assim, é um passo de cada vez, com a rede de apoio, positividade, metas claras, com tudo bem estabelecido, a gente vai conseguir passar. Isso vai passar. Como tudo vai passar, isso também vai passar. E a gente vai sair resiliente, forte, né, dessa situação. Exatamente. E aí que a gente vai superar o caos e vamos tornar-nos melhor, não é isso? Vamos dar umas dicas, então. Ju, você tem alguma dica de filme, livro, alguma coisa fora isso que você já colocou? Eu fiz uma listinha aqui. Não, pode passar a sua listinha. Então, vamos lá. Eu pensando em filmes que poderiam passar por esses temas, tá? Essas relações, tudo que a gente falou, né, no dia de hoje. Então, relações saudáveis, autocontrole, flexibilidade, autoestima, otimismo, tudo isso, que imaginando que filme tem tudo isso, né? Eu pensei em alguns. De filme de guerra é muito fácil você alavancar que tem todos esses pontos, né? Tem aquele problema enorme, aí você é obrigado a ser flexível no meio da batalha, e lidar com os inimigos e com o pessoal do próprio exército. Então, tem um monte de filme de guerra que eu coloquei nessa lista. Por exemplo, O Resgate do Soldado Ryan, eu achei que é bem bacana, que vai passar por todos esses pontos. Patch Adams, você comentou comigo hoje, é bem legal também. Ele é um dos mais resilientes que eu lembro, assim, que tem praticamente todos esses pontos, né? Coração Valente é um dos meus top 5. É verdade. Até o Último Homem, eu acho que tem muito de tudo isso. Não conheço. Um que passa a Segunda Guerra Mundial, é uma história real, que o soldado ele não queria pegar em armas, e aí ele queria ir para a guerra, mas ele queria ir para a guerra para ajudar o próximo. Você não viu esse filme, Ju? Acho que não. Olha que a gente já deu essa dica em vários vídeos nossos, hein? Inclusive, uma live que a gente fez, um programa que a gente fez com o Martin Machado, que é um especialista aqui de Curitiba, em cinema, e curador do Cine Passeio, a gente falou bastante do filme. É bem bacana, você tem que assistir, eu acho que tem no Netflix. E tinha, não sei se tá lá ainda, mas assista que esse filme é fantástico, você vai adorar. E aí, para não ter só guerra nesse nosso papo aqui, eu coloquei dois que é mais tranquilo, né, para o pessoal assistir, no meio de um monte de problema, vai assistir filme de guerra ainda, que são Como Se Fosse a Primeira Vez. Verdade, ele é lindo. Verdade. Muito legal, porque ele tem que todo dia se reinventar, ele tem que ser resiliente, ele tem que ser... Muito resiliente, ele é muito resiliente. Otimista ao extremo ele tem que ser, né? Verdade. Então, assim, muito bacana. E o Curtindo a Vida Doidado. Sério? Resiliente ele? Eu acho que tem pontos resilientes, sim. Se você pegar, por exemplo, aquele amigo dele, que é o Cameron, que ele é um cara introspectivo, um cara negativo, e aí ele vai lá, ele convence o cara a sair de casa e a ter aquela aventura durante o dia todo. Eu acho sim. Vou ter que assistir de novo. Eu era muito nova quando eu assisti, sabe? Esse filme é muito... Não entendi. É um filme muito antigo. Curtindo a Vida Doidada, ó. Mas tem por aí, não tem nada a ver isso. Nada a ver. Nada a ver. Magoei. Comentário do pessoal. Ali, ó, O Quarto Sábio. Já assistiu O Quarto Sábio? Isso que eu ia falar, que a Elô falou do Quarto Sábio, eu não assisti ainda. É lindo mesmo. A Tânia, o carinho mais gostoso de ter, quando a gente estava falando do negócio da empatia, né, de se preocupar com o outro. A Elô Cassiano, nosso modelo, amigo. Que é isso, Elô?
Obrigado. Eu amo vocês. A Gilda, valeu. Cássio e Juliana, parabéns. Obrigado, gente. Obrigada, Gil. A Vivi, falando O Amor Além da Vida. É fantástico. Eu tenho até esse vídeo. Para quem segue a gente um pouco, sempre comento sobre isso, que eu tenho um cinema aqui na minha casa, cinema mesmo, e aí eu tenho uma videotecazinha. Amor Além da Vida, eu acho que é o meu filme top 2. Tem 2 filmes que eu amo, e o Amor Além da Vida é um deles. Realmente é demais esse filme. A Felicidade Não Se Compra, excelente também. O Último Samurai, muito bom, Tânia, bem legal também. Ó, tem o pessoal, manda ver os filmes. É legal, assim, ó, quem puder resgatar alguns desses filmes mesmo e assistir, porque aí já vai conectando tudo isso que a gente falou, vai sentindo cada uma desses objetivos, cada uma dessas coisas que a gente colocou, vai percebendo no filme se o personagem tem, se não tem, aonde que aparece isso e transpondo isso para a vida. Por que a gente traz muito dos filmes, né? Primeiro que o Cássio, principalmente, a Ana, eles amam o filme, né? O Altair também, né? O Altair adora. Eu amo o filme, mas não tenho essa paixão da forma que eles têm. Nem guardo os nomes também, não. Sou péssima nesse aspecto. Mas esse aprendizado, a gente materializar, né, no filme, o que a gente conversou aqui, o aprendizado, trazer, conseguir refletir, vai ajudar na consolidação de tudo que foi conversado. Eu acho que vai ser uma experiência bem legal. E depois, quem conseguir assistir alguns filmes e perceber, podia comentar para a gente lá na página, né? Isso aí. Olha lá, assista os filmes, identifica em que parte, qual a personagem que tem uma dessas habilidades ou que agiu dessa forma que a gente comentou, e comenta lá, até para a gente, muitas vezes, enxergar coisas que a gente não viu, né? Sim. Olha lá, o professor colocou a Preciosa ali. Eu não a Tânia também, o professor Roberto e a Tânia colocaram a Preciosa. Eu não assisti também. Então, eu já tenho 2 para assistir, ó, que eu não vi ainda. A Preciosa e o Quarto... Como é que é? O Quarto Sábio. Não assisti nenhum dos 2, eu tenho que ver. A Ana está colocando o livro O Milagre do Amanhã, do Hal Herold. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Adoro esse livro. Quem não tiver o livro fácil aí, pode assistir o TED dela, que é bem bacana. Ela tem 2 TEDs que são maravilhosos. Viver em Paz para Morrer em Paz, do Mário Sérgio Cortella. Muito bom. Obrigado, Ana, pela participação e pelas dicas aí. Ok? É isso, Ju? É isso, eu acho que sim. Alguém quer falar mais alguma coisa, dar mais dica, dar mais orientação, completar? Para a gente. Completar, questionar. Eu estou adorando essa vida de live. Estou adorando, porque aí eu vejo todo mundo que eu amo ali, vou conversando com as pessoas, estou adorando. Mas, assim, eu acho que o importante é a gente colocar em prática agora, sair daqui tentando colocar em prática alguns desses pontos e fazer as tarefas, que eu adoro passar tarefa, fazer as tarefas que eu passei. Depois a gente pode até colocar as tarefinhas, né, também lá no Face ou no site, no Instagram, alguma coisa assim, só para dar os pontos para relembrar quais são as tarefas. Lembrando que o vídeo agora vai ficar salvo no Facebook e aí a gente vai compartilhar daí no Instagram e no nosso YouTube também, tá bom? Joia. E aí vamos conversando. Quem tiver dúvida, quem tiver alguma dificuldade, quem tiver alguma sugestão, que vocês precisarem, a gente vamos aí, estamos compartilhando. Vamos passar por essa dificuldade juntos, vamos sair fortes e cheios de aprendizagem todo mundo junto. Isso aí. Obrigado para todo mundo que participou, o pessoal que colocou comentário lá, que a gente conseguiu debater algumas coisinhas. Muito obrigado pela participação. Pessoal, até a quinta-feira que vem, vai ter uma live na próxima quinta-feira, provavelmente com o Altair, né? E aí vocês vão ficar sabendo os temas e como é que vai ser durante essa semana, tá bom? Beijo para todo mundo. Obrigada, gente. Beijo.